Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no 38º dia das nossas meditações quaresmais. Estamos quase no final da quaresma e temos meditado nesses dias sobre as parábolas da misericórdia. A terceira parábola da misericórdia que está no Evangelho de São Lucas é a parábola do filho pródigo. Assim, ela é conhecida por nós. Mas nós também poderíamos chamar esta parábola de a parábola do Pai misericordioso. Nós queremos dar destaque aqui justamente para esse aspecto da misericórdia de Deus. Nós já nos conhecemos. Sabemos que muitas vezes somos como aquele filho que não se contenta com a casa do seu pai, que nunca está satisfeito com nada do que tem e pede para o seu pai a parte da sua herança e vai gastar os seus bens numa vida fútil, numa vida fácil, mas que depois se depara com uma situação de desilusão, de abandono, de solidão profunda. Aquele filho vai fazer a experiência da dor, da solidão, quando ele tem que cuidar dos próprios porcos, e isso para um judeu era a pior coisa que alguém poderia fazer. Cuidar de porcos, quando Jesus conta isso, que aquele jovem foi cuidar de porcos, Jesus estava dizendo, ele chegou na pior condição que uma pessoa pode chegar, no pior vazio, porque os judeus nem carne de porcos eles comiam. Cuidar de porcos ainda era muito mais humilhante. Aquele jovem, ele também não podia nem se alimentar com a lavagem que era dada aos porcos. E ele, então, num determinado momento, ele cai em si. Esta frase do Evangelho, ela é muito importante. O jovem cai em si, num reconhecimento da própria fraqueza, de toda a ingratidão que ele teve para com seu pai, e ele resolve, então, voltar para a casa do pai. Nós conhecemos bem essa história e conhecemos a nossa condição humana, a nossa condição pessoal, refletida tantas vezes nessa história. Nós já fomos esse filho pródigo, talvez até mais de uma vez ao longo da nossa vida, em tantas situações em que abandonamos a casa do nosso pai e nos deparamos com uma situação de solidão, de vazio, porque não soubemos aproveitar aquilo que o pai nos oferecia e estávamos insatisfeitos e reclamando do nosso pai, de tudo aquilo que ele nos oferecia. Mas o destaque que eu gostaria de dar nesta meditação não é para a figura deste filho pródigo que gastou os seus bens à toa, mas para a figura do pai que é misericordioso. Esse pai, eu imagino que nem um dia, desde que o filho saiu de sua casa, ele deixou de pensar no seu filho, de querer que o seu filho voltasse para ele. Ele o tempo todo esteve desejoso que o seu filho estivesse em casa novamente. E o pai o esperava. Tanto é que quando o pai, ao longe, o viu na estrada, o pai sai correndo e vai ao encontro desse filho, o abraça, o cobre de beijos e não espera nem o filho fazer o pedido de desculpas e já devolve ao filho aquilo que é a sua dignidade. Devolve ao filho uma túnica branca e aqui está nessa túnica branca a devolução da sua dignidade de filho. Devolve-lhe as sandálias dos pés, devolve-lhe o anel e com a devolução do anel, o pai está dizendo que aquele filho novamente ele é admitido como herdeiro. A palavra de Deus na carta aos Gálatas nos diz que nós recebemos um espírito de filiação adotiva. Deus nos adotou como filhos e se somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aquele pai devolve o anel para o seu filho e devolve assim toda a herança. E este pai manda matar um novilho gordo e festeja a volta do seu filho, pois aquele seu filho estava perdido e foi reencontrado. O filho estava perdido na sua desorientação, se perdeu por causa do seu orgulho, mas foi reencontrado pela misericórdia porque ele sabia
do coração do seu pai. Aquele filho estava como que morto e voltou a viver. De fato, o salário do pecado é a morte. Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós morremos espiritualmente e existem muitos pecados que vão nos matando até fisicamente. Então aquele filho estava morto e voltou a viver. O pai se alegra com ele, o pai devolve a ele a alegria de ser chamado novamente de filho. Ele não vai ser mais apenas um empregado, ele não vai ser mais apenas um escravo, mas ele vai ser filho. É esta dignidade que o pai lhe devolve. No final desta quaresma, eu convido você também a resgatar esta sua dignidade de filho de Deus. Por isso, a Igreja nos aconselha a procurarmos o sacramento da confissão. Este sacramento em que nós restabelecemos a nossa aliança com Deus, este sacramento também que é o momento de nós cairmos em nós mesmos, admitirmos os nossos pecados, reconhecermos os nossos pecados e confessá-los diante de Deus e do ministro ordenado, do sacerdote, que é representante de Deus, da misericórdia de Deus nesta terra, para que também, novamente, nós sejamos restituídos à nossa dignidade de filhos de Deus, à nossa dignidade de herdeiros e saiamos também da nossa condição desorientada, a nossa condição perdida e voltemos a ser reencontrados por Deus. Saiamos também da nossa condição de morte e passemos a viver uma vida nova em Deus. Que nesse dia de hoje eu convido você a fazer um bom exame de consciência. Há quanto tempo você não se confessa? Quando foi a sua última confissão? Você é chamada a voltar para os braços do Pai neste período agora que ainda nos resta da Quaresma, também durante a Semana Santa, para celebrar bem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a nesse dia procurar um bom exame de consciência, fazer uma revisão de vida, cair em si mesmo e voltar para os braços do Pai misericordioso. E como sugestão para meditação ao longo desse dia, eu sugiro a você o texto da parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o versículo 32. Deus te abençoe.